já tinha um tempo que eu pensava em me separar, não tá, eu via que o relacionamento não ia mais adiante, já estava bem conturbado. Eu não tinha um mapa, né, para poder eu seguir com essa minha vida. 2 filhas pequenas que dependiam de mim para tudo. Mas eu não conseguia ter olhos para mim. Isso foi me levando a uma situação muito extrema, porque eu cheguei num ponto que para mim poder lidar com toda essa pressão, eu comecei a beber todos os dias. Estava muito abalada, emocionalmente abalada, psicologicamente abalada, e eu estava bem perdida, assim, porque quando eu decidi pelo caminho do vegetarianismo, há 6 anos atrás, todas as pessoas que eu conhecia eram carnistas. Eu sou filha única, vivi com um pai alcoólatra, uma mãe narcisista, consegui viver com o amor da minha vida. Há uns 3 anos atrás, ele veio a falecer. 1 ano após a minha mãe veio falecer, e eu me senti sozinha no mundo, sem ninguém. Então, com a blindagem, eu consegui ver isso, que eu tinha capacidade, que eu podia tentar fazer alguma coisa para poder sair daquele buraco. E foi onde eu consegui. Bem no meio mesmo ali dos 21 dias que a gente tinha para fazer esse treinamento, eu já aluguei minha casa, eu assinei toda a papelada, né, o contrato, arrumei o caminhãozinho, coloquei minhas coisas dentro e vim para cá. 1 semana depois que eu terminei a turma da blindagem emocional 12, e não me arrependo. Ao longo dos 21 dias era tudo muito surpreendente, porque eram descobertas que eu estava fazendo sobre mim. Eu não acreditava que toda aquela força estava dentro de mim. É uma parte da minha vida que é um divisor de águas, né? Uma Caleri de antes e uma Caleri de agora. Então isso é graças a você. E se eu não tivesse essa blindagem emocional, se eu não tivesse passado por todo esse processo de autoconhecimento e não tivesse descoberto essa Rebeca que valoriza tantos animais, eu não teria conseguido, eu teria deixado para lá. A blindagem foi um divisor de águas que começou a me dar coragem para viver, porque eu não tinha mais ninguém, eu não tinha vida, eu não tinha mais nada, e hoje eu tenho propósito e tenho sonhos. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à segunda aula do Mapa da Coragem. Eu sou o Ogata e nesta série de 3 aulas eu estou te mostrando como superar os seus medos, recuperar a sua coragem e destravar sua vida sem anos de terapia e sem o uso de remédios. Você está aprendendo passo a passo para eliminar a procrastinação, a depressão, a ansiedade. O passo a passo para eliminar a confusão mental e a falta de energia e até mesmo problemas crônicos de saúde. Substituir tudo isso por clareza, foco, concentração, ter mais autoconfiança e autoestima. Você já começou a entender que é possível sim se livrar do medo de tomar uma decisão, do medo do julgamento ou da necessidade de agradar a todos através dos muitos depoimentos que eu trouxe para você na primeira aula. E tudo isso sem passar anos e anos em terapia, sem sair do lugar, se tornando o melhor amigo do seu psicólogo. Por isso, hoje, nesta segunda aula, eu vou te explicar sobre os principais medos imaginários que travam a sua vida, além de te mostrar como se libertar dos pensamentos e crenças limitantes que te sabotam e travam a sua vida financeira, os seus relacionamentos afetivos e familiares. Tudo isso mesmo que você hoje esteja sem forças para agir ou até mesmo sem acreditar que é possível sair deste ciclo de sofrimento. Eu vou te ensinar também uma técnica para você começar ainda hoje a enfrentar as suas crenças limitantes e se tornar mais confiante nas suas ações, mais resiliente para enfrentar as frustrações e desafios. Então, fique comigo até o final. E eu entendo que você pode estar duvidando que é possível mudar a realidade, se livrar dos problemas e do sofrimento que você está vivendo hoje. Mas, acredite, é possível sim. Você pode se sentir dentro de um labirinto escuro, sem saída nesse momento, talvez até com medo de sair de casa, com medo de tomar banho e passar mal, com crise de ansiedade e de pânico, dentro de verdadeiras prisões emocionais. Aliás, essa é a história da Mônica Rejane, que é minha aluna no programa Blindagem Emocional. Quando eu te conheci,
eu até duvidei. Depois de mais de 12 anos no pânico, crise de ansiedade, depressiva, já não sabia o que tomava, já tinha vozes de suicídio, não vou mentir, porque eu cheguei a falar para Deus que não adiantava mais, até que dia eu ia viver nessa cadeia, nessa situação. Eu vivia dopada de remédio, eu vivia dopada mesmo. Eu vivia trancada dentro do quarto, no pânico. Eu passei de 2, 3 dias sem tomar um banho, né? Com medo, porque a mente dizia que eu ia cair lá dentro do banheiro, eu ia morrer. Eu não trabalhava mais, eu não tinha mais vida social, eu não me arrumava, eu não me cuidava. Eu não fazia mais nada. Medo, pânico. Eu chorava dia e noite. Eu nem à igreja ia mais, porque eu não saía no portão, eu não ia nem na esquina ali, que a padaria aqui é na próxima esquina ali, eu não ia mais. Eu não tinha mais vida, eu só vegetava. Eu só dava ouvido às vozes negativas da minha mente. A mente me aprisionou por muitos anos, não foi nem por muito tempo, foi por muitos anos. E eu vim me libertar na blindagem emocional. Com uma semana eu subi até no pé de árvore. O que foi mais forte dentro da blindagem para mim foi eu tratar as feridas da minha criança interior. Foi crenças, palavras, xingamentos, humilhações que ficou instalado no meu inconsciente desde o meu tempo de criança. Foi aquela hipnoterapia que você fez comigo quando eu liberei o perdão, né? Blindagem emocional ficou marcado na minha vida para sempre. Hoje eu sou uma mulher livre, eu vou para onde eu quero, eu saio com quem eu quero, eu chego a hora que eu quero, certo? Eu viajo, coisa que se eu não ia na esquina, eu pegava um ônibus sozinha. Hoje eu não sou dependente dos outros, não tive mais crise de pânico, não tomo mais medicação nenhuma, certo? Não tive mais crise de ansiedade, deito e durmo, porque eu deito e durmo. Graças a Deus que eu passava a noite em claro, no pânico. A minha mente era 24 horas, eu não sabia, era cancelar a minha mente, calar a minha mente. Hoje eu sei calar a minha mente. Hoje eu sei calar. Onde eu estiver, eu sei calar ela. Imagine você poder sair de casa sem medo, após anos trancada, sorrindo novamente. Isso é liberdade. Isso é sair das prisões emocionais que travam tantas vidas. Por isso é tão importante identificar e curar as feridas emocionais, como eu te expliquei na aula 1. Existem 5 feridas que precisam ser olhadas para que elas não dominem mais a sua vida. Porque essas feridas te jogaram em um dos arquétipos de covardia que eu também te mostrei no primeiro dia do Mapa da Coragem. Esses modelos seguem padrões e você talvez tenha se tornado um deles não por sua culpa, mas porque isso foi consequência daquilo que você viveu na infância dentro das suas relações familiares. Na aula 1, eu também contei um pouco da minha história e de como o método blindagem emocional surgiu, primeiro comigo e depois na vida de milhares de pessoas que decidiram sair do sofrimento sem anos de terapia e o uso de remédios de maneira eficiente e duradoura. Agora, algo muito importante. O Mapa da Coragem é um processo que começou na primeira aula, que foi ao ar na segunda-feira. Então, se você chegou aqui neste momento e nem sabe direito do que eu estou falando, eu vou pedir para que pare esse vídeo agora e assista a aula 1. Porque ela ficará disponível por pouquíssimo tempo. Vou te explicar o que você precisa fazer agora. Nesta mesma página pela qual você está assistindo, tem o vídeo da aula 1. Então assista o quanto antes e depois você volta para ver esta aula 2, porque só assim ela vai fazer sentido para você. Faça isso, porque o Mapa da Coragem foi pensado para que seja visto e estudado seguindo uma ordem. Senão, você vai ficar perdido e provavelmente vai desistir de mudar a sua vida mais uma vez. E aí, seguir com a sua vida travada. Além disso, seguindo a ordem das aulas, seguindo esse processo, ficará mais fácil de você colocar tudo em prática para voltar a sorrir.
voltar a ter o controle da sua vida e sair desse sofrimento que está te machucando há tanto tempo. Então, clica aqui em algum botão desta página para ver o primeiro episódio e depois volte para ver o segundo. E lembrando novamente, as aulas sairão do ar no próximo domingo. Então não procrastine isso, não deixe para depois. Porque você não estará apenas procrastinando o mapa da coragem. Você estará procrastinando mais uma vez a oportunidade de você superar os seus medos, de destravar a sua vida para valer. Faz sentido? Então, é hora de pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora você vai entender que existe uma grande oportunidade para você destravar a sua vida de forma definitiva. O que eu vou te apresentar aqui transformou a vida de milhares de pessoas nos últimos anos, a partir do momento que elas conseguiram dominar os medos imaginários de suas mentes. E o que são esses medos imaginários, ô gata? Antes de te explicar, você precisa compreender isso daqui. A maioria dos padrões nocivos e frustrantes que encontramos em nós mesmos tem origem em feridas emocionais que sofremos na infância. Sim, a infância foi o período mais difícil da sua vida. A infância é o cenário do surgimento das suas feridas emocionais. Por isso, entender as feridas emocionais começa por olhar a sua família de origem. É nela que a base de como nos relacionamos com os outros, conosco e com o mundo ao nosso redor começa a tomar forma. Seus primeiros relacionamentos, sejam marcados por presença ou ausência, por negligência ou hipervigilância, influenciam sua maneira de ver quase tudo na sua vida hoje. A sua família, assim como a minha ou de qualquer pessoa no mundo, não foi perfeita. Existem histórias, emaranhados que influenciaram a sua vida, suas escolhas e comportamentos. Talvez você tenha feito escolhas apenas para agradar os seus pais, apenas para não decepcioná-los e acabou vivendo uma vida triste, sem ânimo, sem alegria. Como foi o caso da Cris Marchiori, minha aluna no programa Blindagem Emocional. Eu não vivi a minha vida, que eu estava vivendo a vida dos outros. Parece que a gente vai só vivendo, é uma espécie de estar vegetando. Você está imóvel, parada e vai seguindo a vida. Eu não tinha muita consciência de como que a minha vida foi se encaixando numa caixa que não era minha, mas eu fui me adaptando ao que as pessoas esperavam de mim. E eu era um espírito muito livre antes disso. Eu não tinha mais sonhos próprios, eu vivia em função de cuidar da minha mãe e do entorno, do meu entorno. Eu não conseguia vislumbrar nenhum sonho, assim, nada que fosse eu que quisesse, sabe? Eu tinha muitos problemas que vieram da minha gestação. Esses problemas me levaram a ser a pessoa que quer agradar todo mundo. Vem muitos pensamentos que são das nossas crenças limitantes. Pensamentos, medo de você não dar certo o que você vai fazer, medo do que as pessoas vão pensar. Medo é tão engraçado porque é um medo até que a minha mãe, que já faleceu, vai pegar. É estranho, né? Ela nem vai falar nada, ela vai ficar feliz que eu tô feliz, né? Mas essas coisas acontecem sim. Fui convidada para fazer essa blindagem. Eu não tinha todo essa bagagem emocional de controle das emoções que eu tenho hoje. Então hoje é mais fácil para mim falar não para as coisas que me prendem do que naquela época. Eu acho que a coisa, tudo o melhor, eu tive muitos ganhos, muitos mesmo, mas talvez o melhor dele naquele momento foi voltar a sonhar. Hoje eu tô resgatando uns sonhos antigos, que era de viver na Itália. Para voltar a ser livre, para sair do sofrimento, você precisará olhar, entender a sua história e fazer as pazes com ela. É fundamental saber contra quem estamos lutando nesse processo de cura. E anota isso aqui: o seu grande adversário será a sua própria mente. Por isso, sem blindagem emocional, você se torna um fantoche dela.
E o primeiro passo para dominar a sua mente é entender isso daqui. Tudo se trata para a sua mente de sobrevivência. Tudo o que ela faz é buscar te manter viva, custe o que custar, mesmo que para isso seja necessário abrir mão da sua felicidade. Só que tem algo que poucas pessoas sabem e você será uma delas a partir de agora. A mente não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. E por que é importante saber isso? Como tudo se trata de sobrevivência, a mente não tem tempo de analisar se algum perigo é real ou não. Ela faz você agir automaticamente para se proteger. Isso é muito importante você saber porque existem muitas coisas que a nossa mente cria, distanciando-se da realidade apenas para nos proteger. Por isso, quero agora que você olhe para a próxima imagem que eu vou colocar na tela. Qual foi a sensação que você sentiu? Boa ou ruim? Talvez ao ver a imagem do cachorro, você sentiu alegria, amor, carinho. Ou foi indiferente porque você nunca teve um cachorro na vida. Ou ainda sentiu medo porque já foi atacado por um. Ou seja, a sua mente interpreta cada situação de acordo com as experiências e aprendizados que você já teve no passado. Agora eu te pergunto, será que as interpretações que você tem hoje na sua mente estão mais te ajudando ou te atrapalhando? Lembre-se, todas as experiências que você viveu geraram interpretações, porque são essas interpretações que a sua mente usa para saber se você corre risco ou não. E as interpretações surgem daquilo que você aprendeu. E nós aprendemos de duas maneiras. A primeira é por repetição. A outra é por impacto emocional. Um trauma, um evento carregado de forte emoção. Pensar, sentir e agir. Toda vez que uma situação, um gatilho externo te impacta, você cria um pensamento. Esse pensamento gera um sentimento que faz com que você haja. Pensar, sentir e agir o tempo todo. É assim que nós funcionamos. Isso, claro, pode garantir a sua sobrevivência, como já ocorreu milhares de vezes. Mas também pode te levar ao seu limite físico, mental e emocional. Porque quanto mais identificados estamos com o nosso pensamento, mais forte será a carga de energia emocional. Quanto mais ficamos dentro da nossa mente, cultivando uma tempestade de pensamentos, mais carga de energia emocional teremos quando esse mecanismo de pensar, sentir e agir for acionado. Quanto mais tempo ficamos ruminando um acontecimento, mais tempo o nosso corpo ficará reagindo a isso também. Por isso, ter blindagem emocional é dominar os pensamentos, especialmente os sabotadores. Veja, por exemplo, como eram os pensamentos da Tamires Ramos, minha aluna no programa Blindagem Emocional. Em alguns momentos que eu acordava, eu pedia para Deus para não acordar de novo. Eu pensava, tanta gente lutando pela vida, por que a minha vida estava sendo poupada e dessas pessoas não? Então, eu pedi para Deus para trocar o meu lugar, a minha vida, por essa pessoa que estava querendo viver. Eu estava estagnada, eu estava numa depressão muito profunda, eu estava trocando o dia pela noite, principalmente para não ter que conversar com ninguém. Eu não conseguia sair do lugar, eu não conseguia sair da cama, tanto que várias vezes a minha mãe chegou a falar assim que ela saía bem cedo para trabalhar, ela me olhava e quando ela voltava à noite eu estava na mesma posição, eu não tinha nem me mexido na cama. Às vezes eu passava 2 dias sem comer, o que eu comia era doce, eu não imaginava sair da situação. Um pouco antes de chegar na blindagem, eu passei por um processo terapêutico que trazia algumas coisas à tona e eu não trabalhava isso que vinha à tona. Então, quando eu fiz a blindagem, veio muita coisa à tona. E eu tinha muito medo de não conseguir lidar com isso, porque já era o que eu tinha vivido, né? E ter você segurando na minha mão muitas vezes foi muito importante. O que você falou depois foi muito importante e transformador na minha vida. Você tem ferramentas para você viver, mas se você precisar, eu ainda estou aqui. Você tem a comunidade de coragem.
Então, assim, tanto que às vezes eu ainda corro mandando mensagem para vocês e tudo mais, né? Depois do processo da blindagem, eu comecei pela primeira vez na vida a sentir vida dentro de mim, porque eu tinha entendido que eu nunca tinha sentido vida, né? Eu me sentia que eu tinha vegetado uma vida inteira. Esses pensamentos reforçam muitas vezes as suas crenças, aquilo que você acredita. As crenças surgem das interpretações que a nossa mente cria. Nosso comportamento é moldado pelas crenças que temos. E os resultados que alcançamos em todas as esferas da nossa vida são consequência direta dos nossos comportamentos. Ou seja, se você quer ter na sua vida resultados diferentes, é preciso mudar os seus comportamentos. Mas você não vai conseguir mudar os seus comportamentos se você antes não alterar as crenças que tem, as interpretações que sustentam elas. Uma vida financeira escassa, por exemplo, não é apenas resultado da falta de sorte, oportunidades ou de conhecimento técnico sobre dinheiro, mas sim das crenças limitantes que temos. Uma crença limitante é uma interpretação contrária àquilo que desejamos e que é influenciada pelas feridas emocionais. Elas influenciam também nos relacionamentos afetivos que nós cultivamos. Uma dor vivida na infância ou até mesmo na gestação pode trazer consequências dolorosas na sua vida adulta. E aí você fica se culpando por achar que tem, por exemplo, dedo podre. Não, você não tem. Você não tem culpa, e eu vou te dar um exemplo muito simples e comum que vai ajudar você a entender essa dinâmica. Imagine um bebê recém-nascido. Ele está em seu berço dormindo tranquilamente. A sua mãe está no banho com o chuveiro ligado. Eis que de repente o bebê acorda e acorda com fome. A maneira que o bebê se expressa nessa fase da vida é através do choro. Ele chora, mas a mãe não escuta, pois está tomando banho. Aquele fato é doloroso para o bebê e para a mente também, que percebe que ele está sozinho e vulnerável, o que pode colocar a sua sobrevivência em risco. A mente pode criar uma interpretação diante da situação do tipo: se eu choro, não sou atendido, minha mãe não vem até mim, eu fico com fome e posso morrer. Isso se torna a base para uma crença do tipo: se eu expresso as minhas necessidades, não sou ouvido e passo fome. Agora imagine o mesmo bebê recém-nascido. Ele está em seu berço, dormindo tranquilamente, eis que de repente o bebê acorda e acorda com fome. Mas desta vez ele não chora porque ele aprendeu, de tanto ele chorar, ele não foi atendido. E a mãe, aí sim, ela atende esse bebê e coloca ele direto em seu peito para mamar. Possível interpretação: quando eu não choro, a minha mãe vem e me alimenta e eu sobrevivo. O que se torna base para uma crença do tipo: se eu não expresso as minhas necessidades, tudo fica bem. Então eu não posso expressar as minhas necessidades. Qual das duas crenças você acha que terá a preferência da mente, que só quer garantir a sobrevivência? Obviamente a segunda. Se eu não expresso as minhas necessidades, por exemplo, através do choro, tudo fica bem. Então eu não posso expressar as minhas necessidades. E quanto mais o meu comportamento reforça a crença que eu tenho, a crença fica mais forte. O tempo passa e eu me torno aquela pessoa boazinha que não dá trabalho, que aceita tudo, que não fala nada, que não expressa nada. Agora, esse bebê já é um adulto, uma adulta, e está em um relacionamento com um parceiro ou parceira. Essa adulta, vamos chamar assim, se vê em uma situação em que, por exemplo, está chateada com o seu parceiro, com a maneira como ele se comporta, como ele a trata. Isso está sufocando o relacionamento, está deixando ela ansiosa, depressiva e muito descontrolada emocionalmente. Essa adulta, essa mulher, tem uma necessidade de falar o que sente e pensa. Mas antes de se colocar, de chorar, de reclamar, ela se cala e guarda isso para si. Agora, por que isso acontece? Porque o comportamento dela atende à crença que ela tem. No caso, se expresso as minhas necessidades, eu não sou ouvida. Se não expresso, recebo atenção.
E aí, para satisfazer as minhas necessidades, eu não posso mostrar que eu tenho necessidades. Exatamente aquilo que ela aprendeu lá atrás, quando era bebê. E imagine isso se repetindo por anos e anos e anos. Essa mulher jamais vai conseguir se satisfazer na relação, já que não consegue falar o que pensa e sente. Uma crença limitante a impede de ser quem ela é e expressar tudo aquilo que a adoece a cada dia. A falta de ação adoece. Pessoas deixam de sorrir, de ver sentido na vida quando estão doentes emocionalmente. Por isso é necessário mudar as interpretações que a sua mente tem de diversos acontecimentos que você já viveu em sua vida. Neste exemplo, mudar a crença limitante pode salvar não apenas essa mulher, mas também o próprio casamento. Ter uma nova crença como adultos podem sim expressar as suas necessidades sem receio de serem punidos ou abandonados, ou até mesmo de morrer, vai permitir um comportamento diferente. E isso se torna cura. Por isso, ou você age e resolve o que precisa ser resolvido, ou segue sofrendo todos os dias. Ô gata, mas eu tenho medo de agir, do que pode acontecer. Sim, eu sei, o que mantém uma pessoa sem ação, sem a coragem de agir, são os medos. E precisamos entender o que ele realmente é. O medo é uma emoção. E uma emoção é um recurso de sobrevivência da nossa mente que serve para nos alertar de um perigo. Imagine, por exemplo, que você está no alto de um prédio, você se aproxima de um espaço onde você consegue olhar para baixo. Normalmente as pessoas começam a sentir talvez um frio na barriga, as pernas começam a ficar mais pesadas e você talvez até escute uma voz dizendo, cuidado. Todo esse processo acontece por conta da emoção. Você fica com medo para ficar mais atento aos possíveis perigos e assim sobreviver. Esse é um medo real, que vem, te alerta e vai embora. Por isso que não podemos viver sem o medo, ele é necessário para nos alertar. O problema é o outro tipo de medo, os medos imaginários. São esses que travam a nossa vida, que nos deixam paralisados, são esses que nos impedem de conquistar a prosperidade, de sermos felizes nos relacionamentos, de termos sucesso profissional e financeiro. Porque, por muitas vezes ao longo das nossas vidas, nos encontramos diante de oportunidades incríveis, portas abertas para novas experiências, crescimento pessoal e profissional. No entanto, é frequente que deixemos escapar essas oportunidades preciosas devido aos medos imaginários que habitam em nossas mentes. E cada oportunidade perdida representa um caminho não percorrido, uma história não escrita, um potencial não realizado. No entanto, é importante que você saiba que esses medos imaginários não precisam mais decidir por você. Você pode aprender a dominá-los, você tem o direito de ter esse conhecimento. Mas, para poder dominar esses medos, é preciso reconhecê-los. E existem 3 medos imaginários que são comuns surgirem quando você está em um momento de decisão. Talvez um deles esteja te paralisando hoje. E vamos falar do primeiro. Tomar uma decisão sem ter uma certeza faz com que a nossa mente fique insegura. Mas não há como ter certeza de nada na vida, a não ser da morte, já que todos nós um dia iremos morrer. O medo do desconhecido, do que vai acontecer a partir da decisão a ser tomada, é um dos mais comuns e paralisantes. O medo do desconhecido pode se manifestar de várias maneiras e pode ter origens diferentes, como a ferida do abandono. Normalmente, este medo gera falta de confiança em si mesmo, o que tem consequências como se manter na zona de conforto. Pessoas presas neste medo imaginário, elas se sentem desconfortáveis com qualquer tipo de mudança na rotina ou no ambiente, e elas fazem de tudo para evitar isso. E não aceitam com facilidade novas ideias, perspectivas ou abordagens, e insistem em seguir com aquilo que é familiar e conhecido, o que pode levar a uma grande insatisfação com a vida. Era o que acontecia com a Bruna Ambrosin, minha aluna no programa Blindagem Emocional. Eu tinha acabado de sair de forma forçosa de um relacionamento e estava me sentindo completamente abandonada e questionando
Por quê que eu tô passando por isso de novo, né? Eu percebi que toda vez que acontecia alguma coisa na minha vida, eu tinha esse sentimento de me sentir abandonada. O maior medo que eu tinha era, primeiro, do julgamento das pessoas. Porque, em tese, eu não tinha motivo para me separar. Aos olhos das pessoas, eu não tinha motivo. Eu sabia que eu estava insatisfeita com algumas decisões que estavam sendo tomadas no casamento. E depois, como é que eu vou fazer para continuar? Porque a gente estava comprando terreno, construindo casa, uma porção de planos ali. Como é que eu vou pôr isso em prática se eu estiver sozinha? E aí eu entrei na blindagem buscando entender o que era tudo isso, querendo não me sentir mais assim. Na última semana eu decidi que eu precisava mudar a vida que eu estava levando, porque existiam outras insatisfações e aquela dor da onde que eu estava sentindo quando eu entrei na blindagem, aquela dor me fez lembrar de quem eu era. E aí eu queria ser alguém que pudesse ajudar outras pessoas a sair desse estado. E aí, a gente trabalhando todos os medos, né? E aí eu decidi que eu queria ser terapeuta. Hoje eu sou uma PPO, né? A pessoa pós-Ogata. Porque eu sou totalmente diferente depois da blindagem. Porque, de fato, hoje eu inclusive consigo identificar os medos e falava, gente, esse era um medo imaginário que eu tinha e hoje eu não tenho mais. Incrível ver como a Bruna encontrou clareza após ter blindagem emocional. E blindagem emocional será fundamental para você lidar com o segundo medo imaginário, o medo do fracasso. O medo do fracasso é uma preocupação excessiva com a possibilidade de não alcançar objetivos desejados ou de ser julgado negativamente por não atingir as expectativas dos outros. Esse medo pode ter origens diversas, como as feridas da humilhação ou da rejeição. Um sintoma comum é a procrastinação. Você fica adiando seus planos e ideias com medo de não conseguir alcançar os resultados desejados. Isso te leva à autossabotagem, quando você acaba agindo de maneira prejudicial às suas próprias chances de sucesso, como recusar oportunidades ou sabotar relacionamentos por medo do fracasso. Era o que acontecia com a Regiane Maeda, minha aluna também do programa Blindagem Emocional. Eu já tinha passado pelo processo do luto, do divórcio. Já fazia um tempo que eu estava divorciada, porém eu estava perdida. Eu não sabia como, porque assim, quando a gente se divorcia, nós temos que replanejar um futuro que já estava todo planejado. Meu futuro era com ele, eu ia viver o resto da minha vida, e de repente eu tinha que replanejar. E eu não sabia como replanejar. Eu não sabia como recomeçar. E no processo de divórcio, eu simplesmente saí da minha cidade. Essa mudança de cidade, para mim, foi a vergonha, talvez por uma cultura japonesa, pelas crenças limitantes da nossa infância. A vergonha de ser divorciada me fez mudar de cidade, para um lugar onde ninguém me conhecia. Há um ano eu fiquei meio que nessa inércia de tenta isso, tenta aquilo. Era um medo. A blindagem deu a coragem. A coragem de saber quem eu sou, o que eu quero da minha vida e o que eu não vou deixar o outro fazer comigo. Ela me deu essa coragem assim, olha, eu tenho uma vida, eu tenho um nome, um sobrenome e é daqui pra frente o que importa. Blindagem, ela me deu assim aquela luz, né? Existe vida após o divórcio. Eu queria alguma coisa, mas eu não sabia como. E foi na blindagem que eu falei assim, é só estudando, é o que você fala. A gente tem que se preparar pro novo. E não tem idade pra gente fazer essa transição de carreira. Então, assim, essa transição de carreira para mim veio aos 47, 48 anos. Hoje eu tô com 50. E não tem problema. Eu posso estar com 60 e posso mudar. Eu posso estar com 60 e posso me casar de novo. Eu resgatei uma Regiane que já não existia mais. É uma nova pessoa.
foi uma nova pessoa. Um programa de 21 dias, de tão transformador que foi para mim. Imagine você sair da paralisia sem saber para onde ir e voltar a fazer sua vida andar como a Regiane fez. Incrível, não é? Quando se consegue dominar os pensamentos, as emoções e os medos, tudo fica mais fácil para agir. E agora vamos ao último medo imaginário. E é o que temos mais medo, é o maior medo que nós temos, que é o medo da rejeição. Porque lá atrás, ser rejeitado pelo grupo era quase como uma sentença de morte. Os nossos ancestrais, sozinhos, não conseguiam enfrentar e sobreviver aos predadores. Esse medo surge através do que normalmente você viveu na gestação. Talvez tenha existido, mesmo que por um espaço curto de tempo, a rejeição à gestação. E isso reverbera na sua vida adulta de diversas maneiras. Uma vida mais isolada, sem muita interação social por medo de ser rejeitado, rejeitada de novo. Alta sensibilidade às críticas, pois há uma interpretação de uma forma de rejeição com isso. Além do comportamento de assumir os problemas dos outros por uma intensa necessidade de aprovação, ficando sobrecarregada, mas pelo menos não sendo rejeitada. E muita insegurança nos relacionamentos, pois essas pessoas têm medo do abandono do parceiro e acabam desenvolvendo dependência emocional como forma de evitar a solidão e o medo da rejeição. Esse era o caso da minha aluna Ionara Gomes, que fez o programa Blindagem Emocional. Nossa, eu não gosto nem de lembrar do que eu sentia. Era muito pesado para mim mesmo. Mas ainda assim, eu queria salvar o casamento a todo custo. Na minha situação, o meu maior medo era a solidão. Porque eu achava assim, 30 anos junto com uma pessoa que era a minha vida, que era o meu ontem, o meu hoje, o meu amanhã. Então eu não me via sem essa pessoa do lado. Vinha todos os pesos possíveis e imagináveis em cima de mim. De que eu não ia conseguir, de que eu ia me arrepender, de que eu ia ficar sozinha. Mas assim, eu acho que de tudo, o medo da solidão era o maior. Era um medo assim que me travava, que me limitava, que me dava pânico. Eu cheguei a ter síndrome do pânico por conta do medo da solidão. Eu era uma Ionara antes da blindagem e hoje eu sou uma Ionara após a blindagem. Porque a primeira coisa, acho que a primeira transformação que a blindagem fez em mim foi eu me enxergar. Eu me olhei. Eu acho que pela primeira vez, aos 50 anos de idade, né? Porque eu estava ali na 49 para 50, que era um outro peso muito grande, que eu falava, meu Deus, eu vou me separar com 49 anos. E agora? Sabe? Eu tô velha, eu tô acabada, tudo. Eu criei forças para dominar o meu medo. Aí o medo da solidão foi ficando pequeno. Ele ficou pequeno diante da dor que eu estava sentindo em permanecer ali e não tomar uma ação e não ter uma atitude. Hoje eu estou na minha casa, no melhor lugar do mundo. Eu tenho a minha paz, eu tenho a minha energia, eu tenho o apoio 100% dos meus filhos, que tem muito orgulho da mãe, da mulher, eles me falam isso o tempo inteiro, então isso para mim já não tem preço. Eu fico muito feliz em ver esse sorriso de volta dos meus alunos e alunas após eles conseguirem superar os medos, recuperar a coragem, destravar a vida, como fez a Ionara, não é? Isso é ter blindagem emocional. Blindagem emocional é ter forças para não desistir no meio do caminho e seguir infeliz em um relacionamento falido ou abusivo. É ter coragem para mudar de carreira e reencontrar a felicidade profissional. Blindagem emocional é o que te tira da vida travada, paralisada e te conduz ao que você sonha para a sua própria vida. Eu sou a prova disso. Milhares de pessoas que eu já treinei no programa Blindagem Emocional também são provas de que ter o domínio dos medos, das emoções e dos pensamentos tira qualquer pessoa, em qualquer idade ou circunstância, da paralisia e gera uma vida que elas jamais pensaram que fosse possível viver.
Eu estou compartilhando tudo isso aqui no Mapa da Coragem porque eu sei que esse conteúdo não é acessível para a maioria das pessoas. Tem muita gente sofrendo e que está refém de remédios, gastando todo o salário em medicamentos apenas para se anestesiar e não resolver nada em anos de terapia ou psicologia. Eu sei que isso acontece porque eu recebo diariamente muitas mensagens de pessoas com suas vidas travadas e sem esperança de mudar. Muitas me perguntam como eu posso ajudá-las. Agora, imagine você deixar anos de sofrimento, parar de gastar milhares de reais todos os meses, seja em remédios ou em anestésicos como a bebida alcoólica, e voltar a agir, a ter coragem de destravar a sua vida em apenas 21 dias, sem anos de terapia e sem o uso de remédios. Como eu te contei na aula 1, eu criei o programa Blindagem Emocional usando um método que destravou a minha vida e de milhares de pessoas nos últimos anos. Inclusive, os depoimentos que você viu aqui no Mapa da Coragem são de pessoas que passaram por este método, que deixaram vidas sofridas para voltarem a sorrir. Este programa não é simplesmente um treinamento gravado, com aulas gravadas e sem nenhum contato direto com um treinador. É muito além disso. Nele, eu, Márcio Ogata, te acompanho de perto durante 21 dias. Sim, quem participa da blindagem emocional tem o meu acompanhamento direto para você não desistir, não se frustrar e não permanecer no ciclo do sofrimento. É a minha experiência como hipnoterapeuta, com milhares de atendimentos realizados, mais a experiência como mentor de coragem, também com milhares de vidas que passaram por este programa e que tiveram acesso a este conhecimento que eu estou dividindo com você. Mas eu quero que você agora, nesse momento, aproveite essas aulas do Mapa da Coragem. Mais para frente, no momento correto, falaremos a respeito do programa Blindagem Emocional. Tá legal? Porque antes você precisa entender como reacender a chama da coragem, da ação em sua vida de maneira segura, eficaz e duradoura, sem desistir mais no meio do caminho e fazendo isso com organização, direção e acompanhamento. E é isso que eu vou explicar para você na aula 3, que será disponibilizada na sexta-feira. Esta aula vai te dar o tão esperado mapa com o passo a passo para você sair da estagnação e começar a agir para mudar a sua vida. E com isso, sair de uma vida de sofrimento. Então eu vou deixar aqui um aperitivo do que vai rolar na aula 3. Eu tinha um relacionamento, um casamento, dentro dos padrões, uma família perfeita. Mas eu estava deprimida, vivendo uma vida realmente no piloto automático. Na verdade, eu nem sabia que eu não era prioridade. Eu estava só cumprindo o tempo. Não vivia a minha vida, eu vivia a vida dos outros, com medo de julgamentos, com medo de desagradar. Era uma Daniela sem perspectiva, com baixíssima autoestima. Apesar do sorriso estampado no rosto, os meus olhos diziam que eu estava triste. Após o programa, eu passei a viver, Você, com seu conteúdo, com seu conhecimento, você me devolveu a vida. E a minha reivindicação maior quando eu entrei era só me motivar a fazer exercício. Aí acabei entrando na natação e hoje eu nado muito no mar. Eu já nado mais de 1.500 metros sem esforço nenhum. Eu aprendi a ter segurança em mim mesma e tomei uma posição de ser dona de mim mesma. A blindagem, ela fez com que eu acordasse para a vida. Fiz a primeira blindagem, que foi sensacional, mas a gente precisa de alguém que segure a nossa mão e nos leve até essa compreensão. E você faz isso lindamente. Bem, antes de encerrar a aula 2 do Mapa da Coragem, primeiro vamos revisar o que você aprendeu aqui hoje. Você entendeu que para a sua mente tudo se trata de sobrevivência, que as experiências que você viveu desde a gestação
criaram interpretações em sua mente. E essas interpretações são as suas crenças que moldam o seu comportamento, e muitas delas limitantes. Você também viu aqui os 3 medos imaginários que te impedem de agir, que acabam dominando as suas ações. E antes da gente se despedir, quero te pedir para não deixar de entrar no grupo de WhatsApp do Mapa da Coragem, caso você ainda não esteja lá. Entra lá agora. Sabe por quê? Lembra que eu te prometi uma técnica para você começar a usar ainda hoje para enfrentar as suas crenças limitantes, para você ficar mais confiante nas suas ações? Essa técnica se chama auto-hipnose e ela é poderosa. Eu vou disponibilizar no grupo. Você vai receber um áudio com todas as instruções de como praticar e vai perceber mudanças no seu comportamento rapidamente. E como é que eu faço para entrar no grupo, gata? É só você clicar no botão abaixo e entrar agora. Clica aí nesse botão verde que está aqui nessa página e você vai ser levada para o grupo simples e fácil. Então, te vejo na sexta-feira, 8 horas da manhã. Um grande abraço. Tchau!